No ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET canal 22, na internet, na GVT canal 324 e na Sky HD também canal 324. Nós vamos falar sobre política, para falar sobre os assuntos que estão acontecendo na política do estado de Goiás, do Brasil. Nós vamos falar hoje com o deputado estadual Jean Carlos, ele que foi eleito presidente do PHS regional. E também vamos falar sobre a filiação do senador Wilber Moraes, ele que agora está no PP, filiou-se no PP e amanhã o vice-governador vai filiar também no PSDB. Muitas alterações na política do estado de Goiás, inclusive Bruno Peixoto foi reconduzido à presidência do PMDB aqui do município de Goiânia. Para conversar conosco, como eu disse, nós convidamos o deputado estadual do PHS, Jean Carlos, comigo, Ulisses A.S. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no programa Canal Aberto. Prazer é meu, João, Ulisses, os telespectadores aqui do jornal Canal Aberto, todos aqui presentes. Tá Muito certo. obrigado. Muito obrigado pela sua presença. O senhor foi eleito agora presidente do PHS. Ulisses A.S., boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite para os nossos telespectadores e também boa noite especial para o deputado estadual Jean Carlos. É só lembrando, né, o Ulisses A.S. no último 7 de setembro, no último programa, não esteve aqui com a gente. Muita gente me perguntou durante a semana o que aconteceu com o Ulisses A.S. Ele estava de férias, de folga, afinal de contas, é o dia da independência, dia de ficar um pouco mais tranquilo, e nós viemos aqui para a batalha, deixamos o Ulisses A.S. descansando. Qualquer dia eu vou fazer isso com ele, ele vai ficar aqui e eu vou dar uma descansadinha missão também. Difícil, não. Missão difícil. Você tem que estar aqui mesmo. Mas com a sua competência você vai fazer tranquilamente. Deputado Jean Carlos, o senhor foi eleito presidente do PHS, um partido que parece agora vai crescer no estado de Goiás, já tem uma fórmula aí para aumentar o potencial do partido. Com o senhor veio prefeitos também? Também, nós temos 2 prefeitos, né? O tempo agora foi curto, né? Mas dá para trazer mais, estamos trabalhando mais alguns prefeitos também para filiar. Filiou conosco lá o prefeito de Itapuranga, o prefeito de Jabes e o prefeito de Buriti, o Eliés. Outros prefeitos já estão também bem interessados, várias lideranças do estado. O importante, João, é a oportunidade que o PHS dá. É um partido novo, é um partido que cresceu muito, Ulisses. É um partido que era um partido pequeno, de pouquíssima expressão. Hoje nós temos 2 deputados. E 2 prefeitos. E 3 prefeitos. 3 prefeitos, já temos o prefeito eleito pelo partido. Qual que é o objetivo do PHS? Continuar na base de apoio do governador Marconi Perillo ou lançar novos desafios, como, por exemplo, candidato ao governo, candidaturas às prefeituras de Goiânia, de Goiás? Não, vamos permanecer na base do governo. Isso é consenso, né, com a direção do partido, com os filiados também. E agora, com a expansão que nós vamos fazer no partido, a gente está expandindo dentro da base do governo. O PHS, ele é um partido novo, Ulisses, e que vem dar oportunidades àquelas lideranças que muitas vezes num local, numa cidade onde você tem grupos políticos constituídos há muitos anos, você tem ali novas lideranças surgindo que não têm acesso a nenhum partido político, né, e que não querem ficar debaixo da chibata desses grupos tradicionais. Então, o PHS entra nisso aí, como uma opção a mais para aquela comunidade, como um partido a mais para poder discutir ali o espaço democrático, o exercício da democracia nas comunidades. Eu quero debater esse assunto aqui no programa Canal Aberto, inclusive, Ulisses, você me lembra aí, porque eu nem coloquei na minha agenda, porque os partidos que têm os caciques, né, aqueles que já vêm há muito tempo comandando, estão perdendo espaço. Porque chega um ponto que é um desgaste do líder, né? Isso está acontecendo em vários partidos. Mas eu vou voltar daqui a pouco a esse assunto. Eu quero saber do deputado o seguinte, ele também é presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Como é que está sendo esse setor da agricultura, da pecuária e do cooperativismo com essa crise que está aí no Brasil? Nós estamos vivendo um momento de muito desemprego, um momento de muita incerteza, de muita insegurança financeira no país. A política nem se fala, né? Como é que está sendo o trabalho do senhor lá na Assembleia? Na Assembleia, junto com os deputados que compõem lá a Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar do Agronegócio, tem lá um grande deputado também, que é Lissauer Vieira, lá de Rio Verde, manda um abraço aqui. Estamos atentos, João, e acompanhando do lado aí a vida do produtor, do homem do campo. Não está fácil, hoje a gente tem aí restrição a crédito, né, os bancos financiadores
da produção agrícola, estão com a crise econômica, estão contingenciando o crédito e, de consequência, isso aí vai afetar na produção rural. Essa variação cambial também, Ulisses, ela afetou muito o custo de insumos, né? Hoje, a gente está consumindo estoque com dólar baixo. Quando o dólar alto chegar nos estoques do consumo, inclusive da próxima safra, fatalmente a gente vai ter aumento de preço, inclusive de alimentos. Você acha, por exemplo, que essa crise que existe no Brasil hoje, a tendência é quebrar os médios, talvez até os grandes produtores, ou o senhor acha que não aponta para isso? Não, não aponta para quebradeira, porque estão muito consolidados, mas que vai haver desajustes e muito arroxo, isso aí já é claro, já é consolidado. O dólar tem dois pesos e duas medidas. Quando o dólar está alto, é bom para a exportação e ruim para a importação, né? O caso que estamos vivendo agora. Mas nesse período, quando o Brasil, o dólar está alto, o Brasil tem pouco produto agora para exportar, né? Porque nós não estamos em período de colheita. Quando vem a colheita, se o dólar despencar, aí realmente pode a crise afetar e muito. Não, João, não é vantagem nenhuma ter o dólar, né, no estágio avançado do jeito que ele está, que hoje a gente vive num mundo globalizado, né, isso aí causa um desequilíbrio na balança comercial brasileira. Então, a gente pode ter sérios prejuízos aí na economia, que ainda há de por vir. O senhor tem conversado com os produtores, o senhor tem visitado, por exemplo, os municípios, inclusive tem acompanhado essa realidade? Com audiências públicas, sabe, Alice, que a gente está conversando, está todo mundo apreensivo, sem saber o que vai acontecer. E realmente, cada dia, a gente vê uma surpresa, né, e sempre piorando. Então, é aguardar e estabilizar. A gente espera que essas medidas que o governo está tomando de corte de gastos, de acertar o ajuste fiscal, tenham o efeito esperado. Nós tivemos uma má notícia agora, que foi o rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Isso é ruim. Isso é uma tragédia para a economia, né? Nós estamos aí caminhando aí para a avaliação de crédito na Venezuela, né? Desses países que... O senhor acha que São Pedro pode contribuir também com a crise aí? Não, eu acho que São Pedro, em termos de chuva... Lógico. Não, isso aí é a naturalidade, né? Isso aí vai acontecer conforme a natureza mesmo. O que vai apertar é a questão da nota de crédito, que isso aí tem aumento das taxas de juros, né? A gente vai ter escassez de recursos financeiros, que investidores não entram aqui para investir. Então, as coisas vão desequilibrando. Infelizmente, hoje a gente vive um caos econômico, financeiro e de crise institucional no país, causada aí pelo desgoverno. Falando dessa resposta que você perguntou para o deputado Jean, é que nós, no estado de Goiás, nós não temos muito problema com relação ao clima. Às vezes, em alguma região, por exemplo, lá no sudoeste, pode faltar um pouco de chuva, mas em outra região é abençoada, né? Então, nós temos um equilíbrio a nível de Goiás e de Brasil. Sim. Quer dizer, às vezes afeta uma área, mas a outra já produz com maior qualidade. O grande problema do Brasil é a gestão, que é um problema muito sério e que muitas vezes afeta mais o comércio que a própria agricultura. Aliás, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que o que está salvando o Brasil é o setor agropecuário, né? Como sempre, né, o 23% do PIB do país é proveniente da agropecuária, e isso aí que está segurando a balança comercial brasileira, que está segurando a economia, para não despencar ainda mais, né? Você está tendo uma retração muito forte na indústria, uma retração muito forte no comércio e na área de serviço, em decorrência da queda do consumo e do poder aquisitivo da população, e o setor agropecuário tem segurado isso aí, como segurou em Goiás também, e tem segurado a nível de Brasil. O senhor mostrou essa preocupação com o setor do agronegócio. O que o deputado, o que a Assembleia pode fazer para ajudá-los, ou seja, ajudar esse setor? Tem alguma legislação específica? Tem alguma reivindicação em relação ao próprio Executivo? No Goiás já tem uma legislação amplamente favorável, né? Existem algumas matérias em tramitação com subsídio de tributos em óleo diesel, em algumas coisas para poder atenuar essa vida difícil aí do homem do campo. Mas o que precisa mesmo, Ulisses, é ajustes fortes para melhorar a economia, para a gente retomar uma agenda positiva do governo, retomar o crescimento. Estão falando aí em promover ajuste fiscal com aumento de tributo. Isso é um absurdo, você fazer aumento de tributo num momento desse, que a gente vive uma recessão econômica, e que não há o retorno de serviço público de qualidade, o que é pior. O que tem que fazer é reduzir gastos. Para que 39 ministérios? Faz como o governador Marconi fez, teve a coragem, reduziu lá
mais da metade o número de secretarias. O governo federal também precisa partir para isso aí, para poder cumprir a parte dele e aí retomar o crescimento do Brasil, o crescimento. Uma vez nós falamos aqui no programa sobre o problema da economia, que a economia era o chamado bate-volta, né? Bate-volta. O governo cria a crise, pensando que vai resolver o problema dele, afeta o mercado, afeta o consumidor, contamina tudo e vira aquele giro, né? Ela vai e depois gira em todos os cantos, vem e bate no próprio governo. E o que ocorre? A crise vem para o governo e vem muito mais forte. Foi anunciado algumas soluções aí para resolver o problema. Uma delas é prorrogar o aumento do funcionalismo público, que seria no começo do ano, para mais para o meio do ano que vem, gerando assim uma economia. Ou seja, o governo quer ajustar a economia, massacrando a própria população. É o pior, né? Porque o governo deveria cuidar, era de fazer economia e não transformar a população na vítima para tentar arrumar o caixa dele. Devia ter feito, como fez o governador Marconi, o próprio Jean disse, há 6 meses atrás, quando ele ajustou a economia do Estado. Mesmo assim, as coisas ainda estão com muita dificuldade. Imagina aqueles que não cuidaram da sua própria economia. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na GVT, na Sky HD. Estamos conversando com o presidente estadual do PHS, deputado Jean Carlos, ele que é do PHS, e também presidente da Comissão da Agricultura do Estado de Goiás. Nós falávamos aqui a respeito da agricultura, é uma situação que ainda salva o país, mas tem outros fatores, que o senhor inclusive foi um dos diretores lá do Fomentar, né? O pequeno comércio, a pequena indústria tem sofrido muito também atualmente, né? Todos os setores da economia estão sofrendo, João. Você vê um momento de retração, já começou aí uma crise de emprego, né? Você já tem o desemprego consolidado, então está ocorrendo um efeito cascata de fatores negativos que tem contribuído aí para emperrar a economia do país. Qual que é a saída para isso daí? Desenvolvimento econômico através de um forte ajuste fiscal, corte em gasto público. Você está falando, mas isso em nível federal, em nível estadual? Mas em nível, o ajuste em nível federal vai refletir. Porque o governo do estado também reclama a falta de recursos, reclama crise, todos estão reclamando. Consequência, prefeitura, da baixa arrecadação. Você teve uma retração aí de até de 20% da arrecadação em alguns setores. É então, aquele efeito, né? É o efeito isso que o João colocou aí. E o gasto público, ele tem um crescimento vegetativo. Então, se você não cortar, você não isso que o João colocou, esse efeito bumerangue, ou seja, o próprio Estado pode ter criado. O Estado, o que eu digo enquanto instituição, o governo federal, todos os governos, eles criaram, o Estado em si criou essa situação, ou seja, pensando às vezes até em se readequar ali, fazer as suas reformas administrativas, acabou que contaminou todos os setores, principalmente o próprio brasileiro, que ele deixou de comprar, ele deixou de investir, ele ficou precavido. Ou seja, com a iminência de uma crise, é melhor eu então economizar o dinheiro, não gastar. O senhor não acha que isso contaminou também o próprio país? Ou seja, esse problema é um problema, inclusive, de cultura? É o efeito psicológico da crise, né? Isso aí ele contribui também, lá no início da crise. O efeito psicológico é o que retarda o consumo. Mas hoje não. Hoje você já começa a ter uma queda de consumo justamente pela queda do poder aquisitivo da população. Aquilo que aconteceu no governo anterior, né, a nível federal, foi um dos fatores, Ulisses. Quando o governo abriu, porque o governo Lula, ele se gaba de ter feito a economia do país girar. Foi. Mas girou de uma maneira inconsequente, vamos dizer assim. Sem limite, né? Sem limites. Quando você abriu o crédito para os aposentados, que é aquele crédito consignado, que os aposentados poderiam pegar o dinheiro antecipado e pagar em 5 anos. Porque nada mais é do que isso, antecipar parte do pagamento, 30%. Quando o governo abriu os veículos até 60 meses para financiamento com taxa fixa. Linha branca dos eletrodomésticos. Quando veio a casa própria com facilidade para as pessoas comprarem, claro que a população, ela endividou-se. Ela endividou. E o Estado,
colocando dinheiro no mercado, houve um grande giro de capital no mercado, mas a população só endividando. Até que uma hora explodiu. O que nós prevíamos que ia acontecer, inclusive a crise econômica nos Estados Unidos, foi isso lá da habitação, né? Que aconteceu aquela mesma crise que os Estados Unidos passou por uma dificuldade muito grande, porque a crise do setor habitacional influenciou os bancos, influenciou toda a economia americana. Demorou 3 anos para se recuperar. O que o PT fez, principalmente nos governos do Lula, foi incentivar o consumo muito forte, desenfreado, inclusive. De forma desenfreada, oferta de crédito irresponsável, né? Com isso aí, para fazer um pouco de populismo e agradar a população. O que precisava fazer, não fez, que foram as reformas. A reforma política, que veio agora de forma bem singela, aí, de improviso. A reforma tributária, que não saiu e não tem previsão agora de sair. Reforma política não saiu até hoje. Praticamente saiu, mas não nada. Aquilo que a gente esperava. E aquilo que o país precisava, que investimento pesado em infraestrutura, não aconteceu. A gente tem aí crise energética, nós temos uma crise de logística muito forte no país, né? Então isso aí tudo emperra o desenvolvimento. Se eles tivessem investido nisso, mantendo os programas sociais, mas preocupado um pouco com o desenvolvimento do país, a gente está ali com o parque industrial também, né? Incentivando inovação tecnológica para modernizar o parque industrial. Hoje a gente estava noutra situação. O senhor não acha, por exemplo, preparou para a crise, né? Não preparou de forma alguma. Preparou. O senhor acha que essas consequentes denúncias, vamos pegar, começou com mensalão, agora petrolão, o senhor não acha que isso também, de certa forma, desestimulou o mercado, ou seja, criou imantou o mercado negativamente contra o investimento, principalmente o investimento de fora? Sem dúvida, mas isso aí foi somente a ponta do iceberg, foi somente a gota d'água para transbordar o que estava ali. Se não fosse por essa situação da Operação Lava Jato, seria por outro motivo. Mas que isso estava no momento de eclodir, Ulisses, porque foi feito todo um aparato, principalmente durante o período eleitoral, para encobrir isso aí, para poder mascarar tudo isso que aconteceu, que era insustentável, né? É como a situação do parto. Chegou no momento e ia acontecer mesmo, não tinha outra saída. O detalhe interessante que eu vi, as reportagens estão falando a todo momento que o déficit do Brasil é de 26 bilhões de reais. O Brasil precisa, tirando do orçamento, 26 bilhões agora do orçamento do ano que vem. 2016. 2016. Só o rombo da Petrobras foram 24 bilhões de reais, ou seja, a crise do Brasil não seria praticamente nada se não tivesse essa corrupção dentro da Petrobras. Agora, você imagina os outros setores onde tem corrupção no país. Agora, esse dinheiro, aonde está? Ele vai voltar? Não vai. Pelo que eu estou vendo aí, está vindo alguns dinheirinhos, alguns bilhões, aí talvez não chega nem a 5 bilhões. Esse dinheiro está em algum lugar, ou gastaram esse dinheiro. Então, a situação do Brasil, o Brasil é um país privilegiado. O país é um país rico, porque se aplicasse de maneira correta aquilo que o Brasil tem de bom, não teria acontecido nada disso. Tanto é que 26 bilhões do orçamento, gente, comparado com 24 bilhões que foi o prejuízo, a corrupção dentro da Petrobras, significa o quê para o país? Absolutamente nada. Se não tivesse essa corrupção, o Brasil estaria em outro patamar. Agora, o grande problema do Brasil, nós falamos aqui no programa em outras oportunidades, eu falei, o Ulisses falou, os nossos convidados sempre falam, o grande problema do Brasil é a crise política com o efeito psicológico, atingiu toda a economia brasileira. Por quê? Porque o empresário não investe, ninguém está produzindo, está demitindo, há uma insegurança na população do país, insegurança financeira, uma falta de credibilidade da política brasileira. Juntando tudo isso é que faz a situação atual do país. Porque se você tem segurança, você investe. E uma coisa também, né? Eu não sei se o deputado vai concordar comigo aqui, inclusive com o que você colocou, João, em relação às redes sociais. Deputado, eu acredito que depois que as redes sociais elas se tornaram uma realidade assim inevitável e irrefutável, acho que os problemas aumentaram. Hoje o senhor pega antigamente existia, sempre existiu isso, só que não era tão evidente. Hoje a gente vê uma divisão clara no Brasil. O Brasil parece que existem dois Brasis. Um é o Brasil administrado pelo PT e o outro é o Brasil administrado por os antipetistas. Ou seja, o que é anti-PT?
anti-PT, aí você pega PSDB, você pega DEM, você pega parte do PMDB, que é aliado do PT no governo federal, e aqui em Goiânia, em várias administrações. E isso, de certa forma, colocou o país assim à beira de um abismo. Ou seja, é irredutível. O Brasil dividido em duas partes e não há uma unidade. Para se governar é necessário que haja uma unidade. Você não concorda com isso? Concordo. Agora, não podemos desprezar o poder das redes sociais como uma ferramenta de comunicação democrática, né, e de aproximação das pessoas. Agora, eu concordo com você, viu, Ulisses? A rede social, ela impulsiona, ela veio muito rápido, né? Você vê hoje aí mídias convencionais sendo extintas, né? Mídia impressa, falavam aí que em 5 anos elas vão estar fora do mercado. Já estão reduzindo para 3. Isso de 60 dias para cá. Tamanha a velocidade da informática, mas isso contribui para o desenvolvimento das pessoas, né? A aproximação através de redes sociais, ela é importante para poder integrar as pessoas, para poder democratizar o acesso à informação. Eu acho que as redes sociais funcionam mais ou menos assim, ó. O delegado prende o criminoso, aí o pessoal culpa, poxa vida, prendeu o criminoso, por isso que está todo mundo sabendo que o crime aconteceu. O delegado divulga que o cara roubou, que ele é corrupto. Aí o delegado é que é culpado ou é o criminoso que é culpado? Então, as redes sociais, ela só trouxe benefício para a população, porque as redes sociais hoje, ela é dinâmica. Você está aqui, de repente, você dá uma olhadinha no Twitter, no Facebook ou no Instagram, você vê o que está acontecendo. Então, não tem mais aquele negócio de calar a boca da população, de tapar o sol com a peneira, porque o negócio está realmente, ficou transparente. Ficou transparente e a Polícia Federal está fazendo um excelente trabalho, independente. Vai falar que o PT que está fazendo? Não. Independente dos políticos. A Polícia Federal é uma das instituições que mais tem contribuído para a moralidade do país hoje. Não desmerecendo o Judiciário, né? O Ministério Público, mas a Polícia Federal ela tem se mostrado independente, porque ela é subordinada. Ela é subordinada da União, não é o governo federal, ela é subordinada ao presidente da República e, no entanto, ela não está sendo inibida, ela não está sendo coibida a investigar e a colocar tudo isso aí à tona, né, o que está acontecendo, livrando o país aí desses corruptos, desse antro de corrupção. Até porque se algum ou alguém dentro da Polícia Federal quiser tapar o sol com a peneira, não vai conseguir, não. Porque hoje há uma independência muito grande. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na internet, na GVT, Canal 324 e na Sky HD também, Canal 324. Nós estamos conversando com o deputado estadual Jean Carlos Ulisses A.S., jornalista do Diário da Manhã, aqui no programa. Ulisses A.S., é uma coisa muito complicada da gente falar, mas a gente tem que falar toda hora, todo dia, porque é um assunto que está aí na mesa, no meio político, né? Eleições em Goiânia. E agora, Jean Carlos, o PPS, que é da base do governo Marconi Perillo, está anunciando aí que vai ficar com Wanderlan Cardoso do PSB na próxima eleição. Wanderlan já conta com PPS e com PSC e PSB para disputar as eleições em Goiânia. Na sua opinião, que era a sua também, Ulisses A.S., Wanderlan fica na base, esse partido vai ficar na base no primeiro turno, ele tem chance de ser o candidato da base, na sua opinião? Eu acho que não. Acho que não. Ele já fez alguns meses essa aproximação com a base do governo. Ele não conseguiu aglutinar o que teria que ter aglutinado até o momento, né? Então ele deve realmente seguir aí o rumo de uma candidatura. Ulisses A.S., espera aí, deixa eu complementar a pergunta. O Jean já respondeu essa parte. Como é que fica o discurso do Wanderlan Cardoso hoje? Ele que criticou muito o governador Marconi Perillo, candidato a governador Marconi Perillo na eleição passada, agora ele vai ficar junto com a Lúcia Vânia, junto com o Marcos Abrão, né? Presidente do PPS, e candidato a prefeito de Goiânia. Como é que vai ser o discurso dele agora com relação a Iris Rezende, que é o provável candidato
do PMDB, e o candidato do governo da base aliada. Será que o Vanderlan Cardoso, qual o tipo de discurso que ele deve colocar nessa eleição, na sua opinião? Que discurso? Ué, como que ele vai falar? Memória curta, ainda mais em política. Eu acredito o seguinte, o Vanderlan, ele já tentou ser governador algumas vezes, foi prefeito de Senador Canedo, é um empresário de sucesso, ou seja, mesmo com essa crise aí, ele enfrenta a crise também, como todos os empresários, mas tem, pelo que me parece, contornado também. É aquele político presente, mesmo sendo empresário, não mistura as coisas. Demonstrou até agora, vamos dizer assim, a vontade de permanecer na política. Pode ser candidato a prefeito de Goiânia. Já colocou o partido, vamos dizer assim, já afinou o partido, já azeitou o partido, colocou a sua pré-candidatura, buscou uma aliada de peso aí, que é a Lúcia Vânia, e provavelmente devem ter feito um acordo, eu sou candidato a prefeito, você depois é candidato a senadora, ou quem sabe, né, pode ser discutir aí, pode ser o nome é governadora, sabe, né? Não é? A ideia dele hoje não é se estender mais para ser candidato ao governo, até porque eu acho que ele já viu o desgaste, seria a terceira vez, poderia haver um certo prejuízo aí, se perdesse de novo. Então, para ele é mais fácil ser candidato a prefeito de Goiânia. Primeiro, porque Goiânia passa por um processo de desgaste muito grande aí com o atual prefeito Paulo Garcia. E nós sabemos que é PT, PMDB. Então, qual que é a ideia de Vanderlan? É se reabilitar politicamente agora numa disputa à Prefeitura de Goiânia. Às vezes ele até não ganha as eleições, mas ele pode ter uma votação assim expressiva e se consolidar nessa região metropolitana aqui. Agora, qual que é a memória que essas pessoas têm? A memória é essa, a memória é do cortejamento. O Marconi Perillo, para você ter ideia, ouviu várias críticas do Vanderlan e hoje, pelo que parece, é um dos que insinua para que o Vanderlan vá para a base de apoio ou pelo menos fique perto. Tanto é que Marconi Perillo foi na filiação de Lúcia Vânia no PSB, onde estava lá a estrela maior, que de certa forma é o Vanderlan Cardoso, que queira ou não queira, é a expressão maior do PSB hoje. O governador teve lembrança curta em relação às críticas do Vanderlan? Pelo que parece também. O que eu vejo hoje em relação a essa tentativa do governador Marconi Perillo sacudir um pouquinho, tirar essa característica regional da sua vida política, sua vida pública. Pelo que parece, o governador Marconi Perillo quer ter se alavancar em nível nacional. Você pega esse encontro que teve com os governadores aí do Centro-Oeste, não é? A tentativa é essa. Ele esteve, eu acho que ainda está no Tocantins, fazendo uma visita ao governador Marcelo Miranda. Então, veja bem, hoje o governador Marconi Perillo procura tirar essa imagem centralizada em Goiás, ou seja, ele procura vamos dizer assim, uma projeção em nível nacional. Você pega o PHS hoje, o presidente nacional é secretário do governador Marconi Perillo. Vamos dizer assim, queira ou não queira, o governador tem o PHS nas mãos. É verdade. Tá certo? É um parceiro. E ele trabalha para que outros partidos, às vezes em nível nacional, sejam satisfeitos com a possível candidatura dele. É dessa forma que ele teria chance de chegar a ser presidente da República. Então, um projeto muito audacioso, tanto dele quanto do Vanderlan também. É verdade. Jean, na sua opinião, quem será ou quem está mais próximo de ser o candidato da base do governador Marconi Perillo? Jaime Ricon é o nome hoje? Na minha opinião, hoje ele é o nome. Eu acho que ele é. É um bom nome, forte nome e tem tudo para poder aglutinar o grupo. Né? Eu sou amigo do delegado Valdir, que também é um postulante, mas dentro do PHS, se depender do meu posicionamento, nós vamos com Jaime Ricon. Uma coisa interessante é o seguinte. Temos bons nomes lá, mas não temos ninguém competitivo ainda para disputar a prefeitura pelo PHS. Então, a minha opinião, mas tem que ouvir todo mundo, né, é caminhar com o candidato da base, Jaime Ricon. Eu acho, por exemplo, há quanto tempo o PSDB está longe da prefeitura de Goiânia? Tem muito tempo. Agora você vai investir numa candidatura que você não conhece, ou seja, o cara nunca teve um voto. Você vai investir numa candidatura só por vaidade, eu não sei vaidade de quem, pode ser vaidade do governador, pode ser vaidade do próprio Jaime Ricon. Vai desprezar uma candidatura de uma pessoa que teve 270 mil votos aqui, que é o delegado Valdir. Então é o seguinte, é você brincar com a estrutura partidária ou com a vida partidária. Quando você tem um candidato com o potencial que ele tem, ou seja, com a tentativa de se conseguir, vai trocar ele, ou seja, vai trocar 1 milhão por uma dúzia? Eu acho que o correto seria
ouviu o delegado Valdir e parece que hoje é uma certa indisposição em relação ao delegado Valdir. O delegado Valdir parece que está ali como, não sei, como decoração. Tanto é que ele já buscou tantas opções, já falou para várias pessoas que se tiver essa janela, provavelmente ele até deixa o PSDB. Ele realmente tem essa situação que o Ulisses está relatando. Né? O delegado Valdir, ele não está sendo hábil para conquistar o apoio partidário. Né? Isso aí cabe a ele conquistar. Não adianta você ter aí 500 mil, 1 milhão, ser um Enéas da vida, se você não tem habilidade para conquistar a sua base política. O desenho de uma candidatura é um candidato viável, isso é muito importante, mas você também tem que ser articulado base, né? E saber buscar o partido, porque a candidatura não é você que lança ela, é seu grupo político que te faz candidato. É o chamado ciscar para dentro, né? Eu acho que o Valdir, eu concordo com você, o Valdir teve muitos votos aí, mas a história já diz que nem sempre o campeão de voto consegue, o campeão de votos consegue permanecer com essa votação. Nós tivemos vários exemplos aí de quem foi grande numa eleição, na outra ficou pequeno. Agora, o que eu acho mais interessante, até eu comentei aqui no começo do programa, quando você fala em Marconi Perillo, Marconi Perillo tem um poder de aglutinação, ele cisca muito para dentro. Você vê, hoje ele tem nas mãos, a maioria dos grandes partidos de Goiás. Quem que está contra Marconi Perillo hoje? O PMDB com uma coligação que vai ser muito pequena de novo, talvez seja menor ou bem menor do que aquela que o Íris obteve quando foi candidato a prefeito de Goiânia. Ele não vai conseguir aquele tanto de partidos aliados na próxima eleição. O Íris Rezende dificilmente vai conseguir. O Vanderlan ficou com 3 partidos até agora. Nós temos aí o DEM, que ficou mais pequeno ainda, menor, né? Hoje ele está menor com a saída do Hilber, que não era uma pessoa declarada da base do governador, era muito silencioso, ficava trabalhando mais em silêncio, no caso do Hilber. Agora vem para o PP e vai abrir o jogo, vai ser marconista. Nós sabemos que o PP vai ficar com o governador Marconi Perillo. Ficou o Jovair Arantes, que, dependendo da situação da janela, pode esvaziar muito. Se ele quiser sair da base, ele vai sair praticamente sozinho. O Jovair, ele já estava tudo certo, a filiação dele de muitos deputados do grupo dele estaduais no PHS. Então. Mas a janela tardou, né, então passou o time. Né, mas o PHS é um partido simpático ao PTB, que são ao Jovair, né, e seu grupo. Mas, enfim, essa dança política que a gente imaginava que fecha agora, está todo mundo trabalhando como se nada tivesse acontecido, que você não pode confiar também, né, Ulisses? Mas a presidente da República sancionando, né, e a lei, e isso aí passando a vigorar, aí você tem aí um segundo tempo que vai se estender até março. Até mês de março, aí para ter as filiações. Agora tem só um detalhe, mas né? aí você vai Se ela não sancionar, o Congresso também pode derrubar o veto. Se ela vetar, pode derrubar, não? Existe a promulgação, mas são os tempos que estão apertados. Mas ela vai sancionar, ela não vai cometer essa indelicadeza, né, com o Congresso, que são representantes do povo. E até porque ela está precisando demais do Congresso. como nós falamos aqui, Luiz, essa micro-reforma que fizeram, ela tem muita coisa importante. Né, ela tem muita coisa que vai ajudar, principalmente a diminuir, inclusive, corrupção eleitoral, diminuir custo de campanha, diminuir tempo de campanha. Campanha com 45 dias de campanha é importante. É o sonho de todo mundo. Ninguém suporta ficar 3 meses na campanha. Quem disputou sabe o que eu estou falando. Então vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando com o deputado estadual Jean Carlos. Estão falando na volta da CPMF. O que você acha, deputado? É bom isso aí? É um absurdo. Isso é um absurdo, você retomar um imposto que já foi extinto. Esse imposto, vale lembrar que lá atrás, para derrubar a CPMF, o governador Marconi, até quando era senador, foi ele que fez toda a articulação política para derrubar a CPMF, eles queriam prorrogá-la, agora vem tentando ressuscitar o imposto. Querer fazer, nós falamos isso aqui no primeiro bloco, fazer ajuste fiscal aumentando imposto é tiro no pé. O que tem que fazer é cortar ministérios, é cortar gasto público, cortar comissionado, rever contratos, apertar mais ainda o combate à corrupção. É dessa forma que eles vão consertar. Não é pesando mais no bolso do contribuinte uma carga tributária aí que hoje supera 40% do PIB. Ninguém aguenta mais pagar imposto. E o que é pior, Ulisses, além de pagar muito imposto, a péssima qualidade dos serviços públicos do país hoje.
A saúde, né, no geral, está um caos. E a educação pública, a deficiência. Medonho, eu tive semana passada aqui na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Medicina, faltando R$1 milhão para concluir a faculdade, e não tem. O pessoal está com o computador no conta-piso, no chão. Ou seja, um desgoverno total que o PT. O PHS é base do governo federal, mas nem por isso, eu, né, meus colegas, nós vamos omitir com esses desmandos aí do PT, do governo federal, que fizer com o Brasil. A Dilma, hoje, ela é uma refém desse grupo político que ajudou a levar ela para o poder. E o problema, deputado, é o desvio, geralmente, dos impostos. A CPMF ela foi feita justamente para melhorar a saúde no Brasil. E o senhor pega, desde quando foi aplicada a CPMF naquela época, ou seja, o sistema de saúde pública no Brasil é zero à esquerda. Foi um estelionato, não é, da mensagem que levar para o povo. Não existe recurso específico para certa atividade. A conta de tributo é uma só. Não é? Então, todo tributo é centralizado e a partir dali é distribuído conforme o orçamento. Usaram como imposto da saúde como um apelo para facilitar a aprovação e ter ali a opinião pública a favor. Agora vem tentando novamente cometer um novo estelionato político em cima da população brasileira, tentando ressuscitar esse tributo, né, que é um absurdo. Você tem atividades que trabalham, por exemplo, com commodities agrícolas e outras que a margem de lucro é apertadíssima. A CBMS sendo instituída, que eu não acredito que ela vai ser instituída, ela vai quebrar essas atividades e tantos outros. Ninguém aguenta mais pagar tributo e não ter serviço eficiente. O detalhe interessante é que a CPMF, para quem não sabe, ela é cobrada 0,38% em todas as transações financeiras, né? É IOF. Não, já é existente. Agora a CPMF, a volta dela... Pois é, se ela voltar, vai ser 0,38% sobre todas as transações financeiras. 0,20 até que eu disse. Agora estão falando 0,20, né, para diminuir. Isso é um absurdo, porque você compra um carro, dá um cheque, você tem que pagar 0,38%. Quem recebe o cheque da mesma forma. CPMF voltando para ajudar a sustentar 39 ministérios. É muito forte. A Dilma ela não pode ser reeleita. Por que ela não cria coragem e não diminui gasto público, não reduz um pouco esses ministérios também, que são fontes de geradores de despesa para o governo federal? Cito só isso aí como exemplo, mas tem vários outros. O grande problema da Dilma para reduzir agora os 10 ministérios é que ela tem que tirar de quem? Do PT? Do PHS, vamos dizer, se o PHS não, mas dos partidos que fazem parte da base de apoio. No Congresso. Ela perde, justamente. Ela perde espaço, ela não quer perder, mas só que você está num momento que é melhor perder um pouco de espaço do que perder tudo. Né? O país está afundando, a economia está derretendo. Dependendo do ministério que ela acabar João, lá, se for para consertar, eu sou contra impeachment, essas coisas, eu acho que o povo elegeu, tem que respeitar. Mas se para consertar, se ela tiver de perder, que tenha consequência. Mas o povo tem que respeitar sendo de forma certa, séria. De forma inconsequente, não. Se tiver crime, por exemplo, como é que você vai respeitar um governo que está afundando o Brasil? O Brasil hoje não tem credibilidade internacional, o Brasil vive crise de desemprego, inflação, dólar alto. Você vai respeitar como? Você é o que eu acabei de dizer. Se tiver de perder, que perca. Não é? Se for para consertar o país, se não tiver outra alternativa, ela vai ter que rodar. Inclusive o próprio PMDB já estuda. É engraçado, João, o senhor também, deputado, eu fico estarrecido com Michel Temer, Michel que é o vice-presidente do Brasil. Uma hora ele fala, parece criticando o governo federal, inclusive o governo da presidenta Dilma, e na outra fala dele, assim, no outro dia ele fala, não, a presidenta vai se recuperar, vai permanecer até 8 meses. Eu vou fazer uma crítica aqui, que ela não vale para o PMDB, né, principalmente para os deputados da Assembleia, que são meus colegas, meus amigos, e são aguerridos na oposição, cumprindo o papel deles. Mas o PMDB nacional, ele é fisiologista. Né? Ele ganha todas as eleições sem disputar. É verdade. Então, não serve de análise política você comparar o comportamento do PMDB. É como o Ulisses disse dividido, aí. Né? Uma hora... Confuso. Não, eu quero derrubar. No dia seguinte, você não sabe o que aconteceu na madrugada, ele já entra defendendo. E por aí vai. Então... não é um partido que tem o condão moral nem ético de Porque o partido, querer impor opinião. Pelo menos no noticiário, eu vejo, leio, o partido já está discutindo um governo de coalizão, provavelmente com Michel Temer, se ele for... Estão desse jeito, mas eu estou achando PSDB, que está tá mais ou menos igual aqueles dois garotos que não querem brigar na escola, né? Aí vem um e faz, quem for mais macho pisa nessa linha aqui, aí pisou, a briga começa. Eu acho que o PMDB, o PT e outros partidos lá em cima estão com medo, né, de dar o primeiro tiro.
porque todos têm alguma coisa a perder. Nós temos aí a maioria dos senadores lá, grande parte dos senadores estão sendo processados, deputado federal, inclusive o presidente da Câmara, suspeito de ter participação na corrupção no país. O Lula, já tem gente falando que ele já está envolvido, a presidente poderia A própria PF pediu autorização ao STF para ouvir. Para poder ouvir o Lula, então fica aquela situação, né? Se você der o primeiro tiro, quem não tem culpa atira a primeira pedra, não é isso? E aí fica todo mundo com medo ali de ter uma atitude. Na verdade, nós falamos ainda há pouco a respeito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Acontece que hoje é o seguinte, ninguém dá conta de tapar a boca de todo mundo, porque tem mais de 40 delegados envolvidos, tem promotores, tem muita coisa. Então, se você tenta calar um, você não consegue. Então, a situação hoje de investigação no Brasil, ela é insustentável para as pessoas que gostam de tapar a boca. Então, eu acho que a situação do país está caminhando para botar mais gente importante na cadeia. E vai continuar as investigações e tem que tomar muito cuidado, porque se alguém tem o chamado teto de vidro, né, que fala, tiver alguma telhado de vidro, vai ter problemas, porque a hora que explodir a bomba de determinadas pessoas aí, eu acho que deve ter gente aí que tem provas materiais para complicar a situação do país. Mas, de uma forma geral, eu acho que a crise ainda não vai demorar muito, não. Essa bomba vai estourar a qualquer momento. Viu? Já estourou, né? Eu acho que o pior ainda está aí para estourar a qualquer momento. Não, o que é isso, João? Não. Será? Mas está acontecendo e as consequências, é o que eu disse aqui lá, as consequências virão ainda, né? A gente vai ter consequência aí de aumento de custo de produtos, a gente vai ter consequência de escassez de dinheiro no recurso financeiro. O dólar em algumas agências de câmbio, o dólar está mais do que R$4. O dólar turismo está mais de 4, hoje a gente está consumindo estoque que foram adquiridos a dólar de 2,50, 2,20, 2,30. Quando esse estoque acabar, fatalmente, né, a gente vai ter um desajuste severo aí na produção do país. E a gente não tem nem como estar pedindo. Eu mesmo não tenho como pedir para, olha, gente, vamos juntar e organizar o país. Porque, na verdade, se realmente entender, o Congresso entender com a presidência, com o Executivo, a Polícia Federal dar uma acalmada aí, eu acho, não sei se é a solução, não. Eu acho que a solução é resolver de vez essa questão. Já abriu a ferida, né? Acaba de... Tem que acabar. Sangrar. Ou vai para a cadeia, tem que colocar quem é corrupto na cadeia e assumir o governo aqueles que realmente não têm culpa no cartório. Agora, uma coisa, João, isso que você falou é extremamente correto. Agora, uma coisa também, eu acho, o deputado não é muito da alçada nele, mas deve ter algum deputado federal ouvindo o programa, algum senadora. Está na hora do governo federal, inclusive, investir em novos presídios, inclusive para pegar esses meliantes aí do colarinho branco e colocá-los, porque não adianta. Ou seja, como é que você vai colocar? Você coloca, depois eles pegam uma légua, o sistema penitenciário nosso é muito ruim, o presídio é ruim e aquela coisa toda, e eles acabam sendo liberados. Tá certo. Deputado Jean, chegamos ao final do programa. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigado, Ulisses. Obrigado, João. Obrigado aqui a todos os parceiros aqui do Canal Aberto. Esse importante programa com essa audiência aqui em Goiânia, que sempre tem nos oportunizado estar presente aqui com vocês. Tá certo, obrigado. Ulisses. Acabou o programa? Bom, vou mandar um abraço então para o Jonas Rocha, que pediu, falou, Ulisses, manda um abraço para mim e manda um abraço também para o João Silvestre, esqueceu o telespectador número 1. Para o Carlos Santos, meu amigo Carlos Santos, e o João Lima, lá de Catalão. Então inclui o Ulisses de Souza aí, senão Ulisses ele vai de Souza, ficar de ciúmes, viu? Ele é gente também. Boa, Jonas, obrigado pelo abraço. Ulisses de Souza são duas figuras. Um é do lado da base do governo, o Jonas Rocha é do lado do Ulisses Rezende Machado, quer dizer, é um equilíbrio. Todos assistem ao nosso programa, que é muito bom. Mas eu quero dar as boas-vindas para Manu Guerra, né? Manuela Guerra vai estrear amanhã aqui às 11 horas um programa na PUC TV. Seja bem-vindo. Eu não conheço ela pessoalmente, mas seja bem-vindo. É mais uma que vem aqui para acrescentar nessa belíssima programação que nós temos aqui na PUC TV. Convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30, com mais um Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência.